Eu passei sem querer. Então, gente, dando continuidade aí, até porque cumprindo o objetivo a gente vai embora. A gente tem, quando a gente está avaliando o nosso percurso, hoje vocês não reparam quando eu uso esse vídeo, não é só soro fisiológico, porque não consegui sair da porcaria do Nelsoro. Não conseguiu? Eu gosto do Naridrim. Naridrim, bem pior. Como que eu fiz? Eu passei a diluir ele. Eu usava. Eu fiz porque eu estava usando média de 15 Nelsoros por mês. Um a cada 2 dias, né? Quem usa Nelsoro de verdade é um a cada 2 dias em média. A promoção dele é 4 por 10. Você vai lá e compra. Oi? Não tá achando não? Mas o Narix é a mesma coisa, o Multisoro é a mesma coisa. Ah, então você ainda tem um vício mais psicológico. Ah, ó. Aí o que eu passei a fazer? Comprei o soro fisiológico, dividi na metade e completei o resto com o Nelsoro. Aí fiquei usando quase 4 meses. Metade de Nelsoro, metade de soro fisiológico. Aí depois eu reduzi para 1/3. Agora eu estou colocando no vidrinho de Nelsoro, no vidro de soro fisiológico. E estou conseguindo sobreviver. No final do ano vai ser no máximo soro fisiológico, eu espero. Vocês veem que foi meu aluno vir de cada 15 minutos eu tinha que pingar porque ressecava. Estou conseguindo me superar. Amém, Senhor. É estilo aqueles centros de tratamento mesmo. Você usa uma droga, eles não te tiram a droga totalmente. Eles vão reduzindo até você parar de usar. É assim, porque esse Nelsoro, fora que ele provoca um ressecamento dos vasos sanguíneos dentro do nariz, que eu tinha muito problema de sangramento nasal que reduziu. Graças a Deus, tem mais de ano, desde que eu comecei a reduzir, parou. Mas vamos lá então, pessoal. Quando a gente está falando ali da compatibilidade, a gente tem a margem de imunidade e a margem de emissão. O ideal é que o nosso nível de compatibilidade esteja próximo da média entre os dois. E a gente tem essa margem de compatibilidade, sendo que a gente tem um limite de emissão e o limite de imunidade. E aí a gente tem os distúrbios acontecendo ao mesmo tempo. Então, a gente tem que criar um sistema dentro do nossa análise de compatibilidade que funciona dentro dessa margem. Eu tenho que ter um equilíbrio para não emitir em excesso, nem sofrer com distúrbio, nem ser imune totalmente. Antenas, gente. Depois eu vou fazer uma aula focada em antenas. Provavelmente a aula do dia 17 vai ser focada em antenas. Não tem um material tão completo no livro didático, mas eu vou buscar um material mais completo para ensinar vocês a calcular como faz uma antena e tudo mais, para ajudar até mesmo nesse trabalho. PX e RX são antenas eletromagnéticas, intencionais e não intencionais. Intencionais. Estruturas projetadas para melhorar a eficiência do processo de propagação de energia para fim de transmissão e recepção de ondas eletromagnéticas. Não intencionais, estruturas que acabam por transmitir e receber ondas eletromagnéticas, mas não foram preparadas para isso. Existe um exemplo de antenas não intencionais no nosso dia a dia. Oi? Na verdade é intencional, porque você coloca ele na antena para melhorar, né? Vamos lá. Oi? Gente, o mais comum que a gente tem hoje de antenas não intencionais são as linhas de transmissão. Porque elas geram um campo magnético relativamente forte, a níveis de alta tensão, e por sua vez acabam transmitindo isso. Intencionais, então, a gente tem
Wi-Fi, sinal de rádio, celular, etc. As não intencionais, os equipamentos, as conversões. Gente, sistema de retificação é uma fonte extrema de poluição eletromagnética. E aí, aqui uma tabelinha básica. Intencionais: antenas, aparelhos de rádio, aparelhos de TV. Gente, tá a tabelinha aqui que eu posso falar lá na prova. Dentre as opções abaixo, quais são antenas não intencionais? Então, é importante a gente ter um conhecimento. Equipamentos eletromédicos. Me cite um equipamento eletromédico. Oi? Médicos mesmo, eletromédicos. Me cite um. Oi? Um aparelho auditivo, excelente. É um equipamento que sofre interferência. É um gerador de interferência, uma antena não intencional. E a gente tem inúmeros outros. Por exemplo, numa sala de ressonância, que é aquele eletroímã girando gigantesco. Ali dentro a interferência eletromagnética é incrível. Seres vivos. Oi? O quê? Todos os seres vivos são antenas não intencionais. Oi? Mas aí a gente explica por quê. Terapias por radiofrequência. Está explicadinho ali. Agora, no dia a dia, nós somos antenas não intencionais. Gente, incrivelmente, o ser humano tem uma capacidade de armazenamento de carga que é difícil de descrever. Tem pessoas que são altamente suscetíveis a armazenamento de carga. É uma pessoa que encosta numa maçaneta e toma um choque encostar em outra pessoa. Eu já vi situação aqui entre aluno que o aluno passa, esbarra em mim, até estala, porque ele tem uma capacidade de armazenamento de carga diferenciada. Vocês sabem o William, que é professor, trabalha no SA, moreninho, ele tem uma capacidade de armazenamento de carga incrível. Ele toma choque por qualquer coisa. Então, tinha vez que ela chegava lá, esticava a mão para ele, na hora que ele encostava, estalava, ele sentia choque. Eu não sentia nada, mas ele sentia. Provavelmente porque eu jogava a carga para ele, então ele tinha uma facilidade de perder carga. Isso pode acontecer de ser humano para ser humano. Componentes eletrônicos, computadores periféricos, eletrodomésticos, equipamentos eletrônicos, máquinas industriais, trilhas de circuito impresso. Gente, quero fazer uma observação bem boa nesse ponto de trilhas de circuito impresso. O que é uma trilha de circuito impresso, primeiramente? Uma lâmina de cobre. Concordam comigo? Basicamente é uma lâmina de cobre. O que é o circuito impresso? Você pega uma placa, que normalmente tem material isolante, e por cima é feita uma camada de cobre. E você vai retirar o cobre que você não precisa, deixando a trilha de circuito impresso, a trilha de circuito, para montar os seus componentes. Aquilo serve como uma antena também. Todo material condutor pode ser utilizado como uma antena. Eu estava conversando ali com o professor Diogo sobre o projetinho de vocês, comentei com o professor Zanata também que vocês me convenceram a deixar usar 5 pessoas. Aí a única pergunta dele é, o projeto não é o mesmo não, né? Aí eu, não, a não ser que eles queiram fazer. Aí eu expliquei o projeto para ele. Já que pediram, vão tentar dificultar, né? Brincadeira. Aí eu estava falando com o professor Diogo da questão do casamento de impedância. Aí ele falou, nossa, Fernando, mas se você colocar esses meninos para fazer o cálculo de casamento de impedância, eles vão sofrer demais, porque eles vão ter que levar em consideração a quantidade de trilhas que vão ter no circuito impresso. Eu falei, não,
Aí eles não vão sofrer com isso, eu não pedi isso, eles vão fazer o cabeçamento de impedância básico. Até mesmo porque vocês vão usar pouca trilha. Então foi só para exemplificar, mas circuitos muito grandes sofrem influência, são antenas não intencionais. Aí do lado de cá, walkie-talkies, telefone, sistema de radar. Gente, sistema de radar. Bate, joga onda, bate e volta, tá? Principais categorias dentro da compatibilidade eletromagnética, gente. A compatibilidade ela vai se dividir em emissão e susceptibilidade. Minha língua trava nesse momento. Vindo aqui dentro da emissão, vou concentrar nela. A gente tem a conduzida e a irradiada. Qual é a diferença entre emissão conduzida e irradiada? Pergunta de prova. Não tem mistério. Uma é irradiada pelo próprio ar, a outra é meio físico, pelos condutores do próprio circuito. E aí você vê que dentro da conduzida a gente tem harmônicos, flutuações de tensão, radiointerferência. Do lado de lá a gente tem a susceptibilidade. Aí tem tanto conduzida como irradiada e entra também a eletroestática, que é aquilo que a gente tinha na teoria antiga, a eletricidade estática. Então, pessoal, basicamente, emissão conduzida vai direto por um condutor, irradiada de um condutor para o outro. Basicamente por isso. Ah, Fernando, ponto importante. Eu posso ter um condutor que o que está passando nele provoca a geração de uma energia estática no isolamento. E eu tenho um condutor do lado e isso pode atrapalhar. E aí, o que eu faço? Vocês já repararam que, por exemplo, o cabo de internet, ele é chamado de par trançado, inclusive? Eles têm aquele formato trançado exatamente para evitar esse tipo de interferência. Então, eu me lembro dessa disciplina, a gente vai falar dos cabos trançados. Então, é para evitar esse tipo de interferência propriamente dita. Então, radiação, condução. A gente pode ter indutiva, pode ter capacitiva, depende da situação. Pergunto novamente, eu acho que já fiz essa pergunta tanto nessa aula quanto em outras. Qual a diferença de um capacitor e um indutor? Qual a diferença de um capacitor e um indutor? Israel fica quieto. Todo mundo fica. Vai, Israel, vai, Israel. Pode ser no popular. Qualquer coisa, se a gente quiser uma definição técnica, a gente solicita o Misael, ajuda os universitários. Hein, gente? Qual que é a diferença de um capacitor e um indutor? O que eles fazem? Tá bom, vai, Misael, explica aí. Qual a diferença entre o capacitor e o indutor? Os dois só armazenam energia, só que um armazena em forma de campo magnético, o outro em forma de cargas elétricas. Como que faz diferença no show do milhão universitário, né? Gente, quando a gente fala de circuito armazenador, a gente está falando de indutor e/ou capacitor. Por que eu falo e/ou? Porque dependendo do circuito você não pode usar os dois, porque acaba gerando conflito. Ao mesmo tempo você pode usar, por exemplo, um indutor para melhorar um campo magnético, etc. Não vou entrar muito nesse detalhe. Mas basicamente os dois armazenam cargas. Um em formato de campo magnético e outro em formato de carga propriamente dito. Uma curiosidade, em um circuito que você tem um indutor, pode acontecer de você achar uma tensão maior do que a tensão da fonte. Por que, Misael? São tensão alternada, né? Isso. Dependendo do
90 graus. Lembra que a gente tem a defasagem entre as tensões do capacitor, indutor e da fonte? Isso faz com que a gente possa ter uma tensão, muitas vezes até maior num capacitor. Isso acontece num indutor. Isso acontece muito em circuitos. E aí entra aquela regrinha básica que a gente usa Pitágoras na hora de fazer a tensão. Você não pode simplesmente somar as tensões de um circuito em série RLC, não. Você tem que aplicar a fórmula. Gente, eu já vi muito concurso público o pessoal errar por causa disso. Porque na hora que você faz a conversão lá, você acha uma tensão maior se você somar diretamente. Eu estava até usando o exemplo essa semana passada com os meninos de circuito. Cadê meu pincel? Eu desenhei o seguinte circuitinho aqui para eles. Uma fonte alternada de 12 volts. Coloquei um resistor. Se eu mal me lembro era 10 ohms. Coloquei um capacitor de 1 microfarad e coloquei um indutor de 10 miliamps. Se eu mal me lembro foi isso aqui mesmo. Aí pedi eles para calcular reatância indutiva, reatância capacitiva, achar a corrente. E aí, aqui em cima do nosso resistor, a gente tem uma tensão de 12 volts. Em cima do nosso resistor, a gente tem uma tensão de 60 Hz, tá, pessoal? Só para explicar, 60 Hz. Em cima do nosso resistor, a gente tem uma tensão de 12 volts. Quer conferir? Tá, 12 volts. Quer conferir? Pode bater aí na calculadora. Não, mas confere aí. A reatância vai ser a mesma, capacitor anula indutor. Aí eu não me lembro, eu acho que foi 10 miliamps mesmo que eu usei. É 10 ou 1? Eu fiquei em dúvida agora, mas aí um anula o outro, fazendo com que não tenha quedas de tensões, mas em sinais angulares diferentes. Lembrando que aqui 12 volts está no ângulo zero, não precisa representar. Então vai dar a mesma reatância indutiva, acho que é 0,358 ohms para os dois casos e faz com que haja isso. Então um circuito, como vamos dizer assim, basicamente ressonância. O Misael está conferindo aí, continua, depois ele me corrige. Aí eu não sei se é 10 ou se é 1 que eu usei. Eu só chutei valores e deu certinho o chute. 2, K. R$ 60. Os meninos me falaram na hora que deu diferente, a não ser que eles não inverteram, mas... Querendo falar que deu os dois. Milion? Isso sem inverter. Não, tá, mas foi só um exemplo que eu usei com eles, aí bateu. Na hora eles fizeram o cálculo, aí eu confiei no cálculo de calculadora. Agora o Misael está me corrigindo falando que não. Eles confundiram. No resistor deu 3,76 ohms, o outro deu 0,376 miliohms. Independente. Vezes 10 a menos 3. Faz com 1 para mim, 1 miliene, só para ver. Então, gente, continuando ainda enquanto o Misael calcula, que aí depois eu faço até essa correção para os meninos, as emissões conduzidas, elas... Porque um ainda dá 0,376, o outro deu 0,376 mili, né? Então 0,1, né? Então,
Essas emissões conduzidas, pessoal, elas normalmente vão ser carregadas em CA, tá? Através de distúrbios e ruídos. Equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos, motores, podem induzir harmônicas de correntes indesejadas nos circuitos que serão conduzidas pela rede e podem interferir em outros equipamentos. Então, a gente tem faixas de frequência de trabalho para cada situação. Então, a gente tem a faixa de frequência de emissões conduzidas de 150 a 30 MHz. Então, você tem a faixa de operação, a frequência propriamente dita. Eu odeio esse termo voltagem, mas no inglês é muito usado, que aqui inclusive está dB microvolt, então é a tensão que tem naquela onda. A gente tem a faixa, eu repeti o texto, a faixa que é de 100, é a mesma faixa, desculpa. Deixa eu passar para a próxima então. Vai dar uma visão diferente, mas dividido com tudo a mesma coisa, LINS, que é impedância de linha estabilizada network na internet. qual conexão? O tipo de conexão aqui é LINS, com estabilização. Lá também. Não tem diferença. Eu acho que eles só pegaram a parte aqui separada dessa inclinação e colocaram dentro da frequência. Isso também eu tirei lá de material, pessoal. As radiadas relacionadas com componentes elétricos e magnéticos, radiados por uma fonte, que interferem em outro dispositivo, equipamento ou sistema. E aí, mesma situação, as faixas de frequência, segundo o FCC e o CISPR 22. Eu ainda vou falar dessas normas para vocês. Está nesse slide, mas a gente não vai entrar neles hoje. Gente, essas verificações são feitas normalmente em um lugar chamado câmaras anecoicas. Você já conheceu alguma, Israel? Eu tentei encontrar um lugar que tivesse para a gente fazer uma visita técnica. Quando eu falo tentei para a gente, não, na turma anterior, eu dei essa matéria no início da pandemia. A mais próxima que eu achei foi em BH, e eles não aceitam visitas técnicas nas câmaras anecoicas. Você pode chegar até a porta, dentro dela você não entra. O que é essa câmara anecoica? É uma sala onde as paredes não sofrem interferência, o solo sofre. E eles colocam o equipamento em análise a uma altura definida e avaliam tanto a interferência que aquele componente faz, aquele equipamento faz, como ele sofre. Somente o solo da câmara anecoica que é normal. O resto é tudo isolado. Muito interessante a análise de teste. Eles fazem isso com todo tipo de equipamento. Inclusive, eu vi um teste de câmara anecoica para ver a questão do uso de armas eletromagnéticas contra tanques de guerra. Bem interessante a pesquisa. A gente tem a representação de 30 a 40 GHz. Dá tempo. Ainda 9h20 dá gente para falar pelo menos do Brasil. Gente, FCC. Comissão Federal de Comunicação, atuação nos Estados Unidos, regula equipamentos eletrônicos. Oi? Dispositivos de radiofrequência, equipamentos industriais, científicos e médicos, equipamentos terminais conectados à rede telefônica são as principais regras dentro da FCC. CONELEC, que é o Comitê Europeu de Normalização Eletrotécnica. Aí, a gente sabe que a União Europeia é mais unificada, vamos dizer assim, ele atua em vários países da União Europeia. Apesar de que a gente também tem o Instituto Europeu de Normas de Telecomunicações
e o Comitê Europeu de Normatização. IEC, Comissão Internacional de Eletrotécnica, é uma internacional ONG, né, uma ONG internacional, criada em 1906, sede em Genebra. CISPR, Comitê Internacional Especial de Perturbação Radioelétrica, criadas em 1934, faz parte do IEC. Dentro do Brasil, quem normaliza as nossas regras? A Anatel. Todo equipamento tem que ser regulamentado dentro da Anatel. Normalmente até vem um selinho da Anatel nele, falando que ele foi devidamente aprovado no Brasil. Então a gente tem a Anatel, passa. Uma característica legal dela, que ela utiliza muitas regras, muitas normas internacionais, e isso facilita com que a gente tenha um melhor diálogo, uma melhor, como que eu vou dizer, questão de importação. Então tem muitas normas compartilhadas para facilitar isso. E aí a gente tem a Lei Geral de Telecomunicações, artigo 5. Disciplinar as relações econômicas no setor de telecomunicações. 19. Adota medidas de interesse público e desenvolvimento de telecomunicações. Expandir ou reconhecer a certificação de produtos, observando as normas, observando os padrões e normas por ela estabelecidos. Expandir as normas e padrões que assegurem a compatibilidade e a operação integrada e interconexão de redes, abrangendo inclusive os equipamentos terminais. Então, gente, suponhamos que o Misael, cara da eletrônica, na minha opinião é um oráculo, resolve desenvolver um equipamento eletrônico que vai revolucionar o mercado. Vamos falar que nessa ideia nossa aí da coleta de energia RF, ele conseguia chegar a uma conclusão e desenvolver um circuito que vai alimentar uma lâmpada de 9 watts de LED eternamente. Ou seja, acabou o consumo de energia elétrica para iluminação a 9 watts. E aí ele patentia e quer colocar isso no mercado. Ele vai dar a entrada lá na Anatel, solicitando a aprovação do equipamento eletrônico dele. A Anatel vai indicar quais as empresas que vão fazer a avaliação do equipamento dele. Pode ser empresa dentro do país, pode ser empresa internacional. E normalmente mais de uma é feita essa análise. Depois disso, ele vai levar todo o dossiê de documentos para ela dar ou não a certificação desse equipamento. E só aí ele pode começar a comercializar esse equipamento. É trabalhoso demais. Então, toda empresa, por exemplo, de telefonia, Samsung, Nokia, Motorola, tem que fazer essa apresentação para todo novo aparelho que lança no mercado. Por isso que a gente vê muitas marcas lança 100 aparelhos fora do país e quando chega dentro do país lança 10 marcas, 10 versões, para não ter o trabalho de ter que fazer isso para tudo, porque a Anatel ela não aprova o conjunto. Por exemplo, você vai lançar, a gente está no Samsung 12, né? Oi? Não entendi? 21? S21 agora? Então vamos dizer que ele lança S21, S21 Pro, S21 Extreme, S21 Lite. Ele não aceita você fazer um conjunto de documentos para a família S21. Você tem que apresentar individualmente. Enquanto outros países permitem isso.
Então tem muita coisa ainda que tem que ser adaptada dentro da nossa questão de norma. Gente, dentro do selinho, por exemplo, aí eu vou usar o meu aparelho. O meu aparelho é um aparelho chinês. Ele não é regulamentado pela Anatel. Ele funciona no padrão de rede nosso. Fernando, então, por que você... A gente lembra que há uns 2, 3 anos atrás, um monte de aparelho parou de funcionar no Brasil. Isso aí a Anatel consegue bloquear a utilização do aparelho que está utilizando a rede. A marca do aparelho não foi bloqueada, porque, segundo os analistas deles, não interfere tanto. Mas é um aparelho que não tem selo da Anatel, não é regulamentado no Brasil. Igual eu brinquei aqui, eu estou doido para trocar meu celular, comprar meu celular novo. Mas eu estou esperando para saber qual é o 5G que a gente vai ter. Oi? Não, para mim celular tem que ter bateria, primeira coisa. 3.000 mAh. Mentira, não é assim. Meu chave aqui dura pra caralho. Oi? Aí eu não jogo Free Fire. Nem eu jogo Free Fire, eu jogo Pokémon, que é pior ainda. Você já jogou da Não vou entrar em jogo não, gente. O meu celular, o motivo por que eu uso ele é porque ele tem 10.000 mAh, por isso que ele é tão robusto. Eu estou namorando um que tem 15.800 mAh. Da própria Optel. Eu já sei que vai ser o Optel, porque é uma marca que eu me dei bem e eu estou namorando ele. Mas por que eu não comprei ele ainda? 4G nele funciona belezinha. As bandas de 4G que ele suporta, a gente tem. O problema é as bandas de 5G. Qual que é a banda de 5G que a gente utiliza? Basicamente nenhuma. Algumas aí já estão lançando 5G. Mentira, está mais para ser 4,5G, tá? Ainda é intermediária. Por quê? A telefonia 5G vai entrar em leilão ainda em outubro. Então, só depois que tiver isso, ver quem vai ganhar. Inacreditavelmente, eu estou torcendo para a China, porque o celular é chinês, para me comprar o celular que eu quero. Só por isso que eu estou torcendo, mas aprovou, eu compro. Por quê? Eu vou saber que ele vai funcionar dentro da nossa rede de telefonia, coisa que eu não posso garantir hoje. Gente, quando você vai comprar um celular numa loja aqui, você não está agarrado com isso, você sabe que ele vai funcionar. Se ele está sendo vendido numa loja, ele vai funcionar. O meu celular, ele não pode ser vendido em nenhuma loja brasileira, porque ele não tem regulamentação. Então, por exemplo, eu compro, não arriscar, porque eu não consigo manutenção para ele. O meu outro que eu consegui quebrar a tela, depois de tacar muito, fazer tudo com ele, eu consegui comprar uma tela para substituir e não achei que conseguisse substituir a tela dele, de tão forte que era a cola. O cara falou, para mim fazer aqui, eu praticamente vou destruir seu celular e não vou conseguir arrancar a tela. Aí eu comprei outro. Então, quando você pensa nisso, a empresa tem que te dar garantia que também vai ter, por exemplo, manutenção. Aí eu estou falando em específico lá da Anatel. E a empresa não vai me garantir isso, porque é um celular que funciona na China. Lá ele é extremamente forte, a marca. Aí vamos usar o Xiaomi, por exemplo. Xiaomi começou aqui como Xing Ling. Inclusive o Xing Ling que a gente fala, começou com celular de Xiaomi. Você chega na China, você não acha Nokia, Samsung, igual você acha Xiaomi, por exemplo. São marcas que a gente não conhece. A Huawei, por exemplo, são tops de linha, mas aqui no Brasil, uma merda, por causa da compatibilidade com o nosso sistema de telefonia. Mas os celulares são incríveis. Então, isso tudo vai devido a esse tipo de análise. Outros selos, pessoal, que trabalham junto à Anatel, é da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e de Inmetro, do Inmetro, né, Inmetro. Por que vigilância sanitária? Alguém sabe me dizer por que ela também trabalha junto?
se é compatibilidade eletromagnética, interfere na saúde, pessoal. Vocês lembram que há 1 ano, 2 anos no máximo, também surgiu a notícia falando que o 5G ia provocar câncer, ia provocar problema no rim? Lembram disso? Surgiu um monte. Gente, quando falar de fake news no Brasil, tem tanta fake news de verdade que a gente tinha que preocupar, que as que eles trabalham hoje é banais. Quando eles falaram que a tecnologia 5G ia provocar câncer, gente, o tanto de coisa no nosso dia a dia que provoca câncer, se a gente fosse ver, a gente não viveria. Só de respirar provoca câncer. Então, por que provoca câncer, Fernando? Porque o nosso ambiente não tem ar limpo. Você vê isso muito quando você chega numa roça aí que não tem, vamos dizer assim, quase tecnologia nenhuma, que é difícil, que até o respirar é diferente. Então, aqui em Valadares, por exemplo, a poluição é uma. Chega em BH. Em BH é outro tipo de poluição. Então, tudo isso pode provocar. E, inevitavelmente, tem que ser realizado testes de compatibilidade para saber a influência que isso vai ter no corpo humano. Gente, a gente hoje tem cirurgias feitas apenas por ondas magnéticas. Por exemplo, pedra de rim. É ultrassom. Eles vêm apenas com ultrassom, mira na pedra e quebra ela. Vai doer muito ainda para sair, mas fragmenta ela em areia. Eu até questiono muito, assim, porque já tem tanta tecnologia sônica, por que ainda utiliza tanto explosivo na área de mineração? Aí, a conclusão básica, porque ainda é mais barato. É muito mais barato você usar um explosivo do que você, por exemplo, montar uma máquina que vai estourar pedra. Até mesmo porque ela tem que trabalhar com frequências diferentes para cada tipo de rocha que tenha no ambiente, né? Então, é bem interessante esse tipo de estudo. Gente, eu vou parar por aqui hoje, porque o próximo... Calma, Thaís. Não, é porque eu falo, eu vou, a Thaís já pula da cadeira. Calma. Calma. Senta. Eu vou parar por aqui, porque senão eu vou entrar no próximo conteúdo e não vai dar tempo de acabar. Só reforçando, na quarta-feira da semana que vem, eu vou mandar uma mensagem via AVA, avisando quais os alunos que vão assistir a aula prática na sexta-feira. E automaticamente já vou colocar na mensagem quem vai assistir no dia 3, quem vai assistir no dia 10 e qual vai ser a atividade valendo a frequência. Você já conquistou uma liberdade grande que fez aumentar o tamanho do grupo. Não tenho amizade com aluno não, ainda mais no final de curso. Eu quero que vocês formem, virem engenheiros, arrumem um excelente emprego e me contratem. Meu objetivo é esse, é conseguir QI. Eu só quero arrumar um monte de QI no futuro. Alguém que me indique para uma posição que eu não vou trabalhar muito. Eu não gosto de trabalhar muito, eu nasci para ser rico. Só nasci em família errada. Quer dizer, meus pais nasceram em família errada, que era para ele. Os meus pais eu não troco, eles tinham que ter nascido numa família rica. Oi?